Se você está vivendo um momento que eu já vivi no passado, um momento com dívidas e não sabe o que fazer para sair delas, como você vai fazer para sair delas? Eu já estive nesse momento, eu já estive nessa situação de muito endividada e hoje eu vou compartilhar aqui com você o que eu fiz para sair dessa situação. E talvez isso possa te ajudar. Vem comigo, se for essa situação, esse vídeo é para você. Olá, tudo bem? Meu nome é Lúcia Machado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E falando em sair, planejamento, como é que a gente vai fazer o planejamento para sair das dívidas, tem uma coisa muito importante que deve ser feita inicialmente. Quando aconteceu tudo isso comigo, eu não sabia ao certo o que fazer. Então eu fui fazendo intuitivamente. Hoje tem muitos e muitos estudos e novos aprendizados que você pode estar buscando. Mas se você chegou até aqui, provavelmente você precisa desses aprendizados. Eu vou compartilhar com você o que eu fiz para que pudesse sair dessa situação. E uma das coisas que é muito importante, que são prioritárias, é anotar todas as dívidas. Seja no caderno, seja numa planilha, seja como for, você precisa anotar. Você precisa anotar as dívidas, o valor nominal, o valor das taxas de juros, o valor principal da sua compra, quanto tempo, desde há quanto tempo você fez a compra, ou seja, se você fez há 6 meses atrás, se você fez há 1 ano atrás, se você fez há 2 anos atrás, isso tudo é muito importante. Você tem que levantar todas as suas dívidas, todas. Anota todas elas, escreve quanto. Cartão de crédito 1, cartão de crédito 2, vai juntando todos os levantamentos e anota o que você comprou, o que você usou, se foi uma compra de produto, se foi uma compra de serviço, a data que você comprou, o valor nominal da compra, coloca a parte também os juros que está sendo cobrado dessa dívida, porque os juros nada mais é do que o aluguel que é cobrado por esse dinheiro que foi usado, que não é seu. Então, anota tudo. E depois disso, depois que você tiver anotado tudo, você precisa priorizar quais dívidas você vai pagar primeiro. Porque assim, na minha realidade, eu não conseguia pagar todas as dívidas ao mesmo tempo. Então, eu tive que priorizar quais dívidas serão pagas primeiro. Hoje, já se sabe, os especialistas já dizem que você deve pagar as contas, as contas que os juros são mais altos. Normalmente, cartão de crédito, cheque especial. Eu não sabia disso. Então, o que eu fiz? Eu escolhi as dívidas menores. Porque daí, psicologicamente, né, para me incentivar, isso funcionou super bem. Primeiro porque eu fui eliminando as dívidas. Então, quando eu fui juntando, comecei pelas dívidas menores, não necessariamente, eu não fiz essa conta se era o juro mais alto ou o juro mais baixo. Mas quando eu comecei a pagar das dívidas menores, eu ia eliminando as dívidas. E aos poucos eu ia riscando do meu caderninho. Na época eu não tinha nem computador. Eu ia anotando tudo nos cadernos e ia riscando. Então, por exemplo, eu parcelava uma dívida em 10 vezes. Aí eu colocava parcela 1 de 10, parcela 2 de 10, parcela 3 de 10 e assim por diante. Então, eu colocava parcela 1 de 10 no vencimento da data tal, valor X, parcela 2 de 10, vencimento da data tal, valor Y, e assim eu sabia que daqui a 10 meses, ou 8 meses, ou 12 meses, aquela dívida terminaria. E se fosse uma dívida com valor baixo, quer dizer, um valor que cabia no meu orçamento, em alguns momentos eu juntei mais de um parcelamento. Em outros momentos não, isso não era possível, porque o valor é alto. E lembrando que enquanto a gente está fazendo esses pagamentos das dívidas, a gente precisa viver, não é? Então, à medida que a gente vai pagando, a gente precisa viver, e é muito importante que o valor da parcela esteja contido dentro do orçamento, dentro daquele valor que a gente tem para dispor de todas as nossas despesas, porque a gente também precisa viver.
Bom, depois disso, feito isso, você levantou todas as suas dívidas, você priorizou, determinou por onde você vai começar, qual que será a primeira dívida vai ser paga, a segunda dívida vai ser paga e você começa a negociar, né? Eu tive que deixar as dívidas mais altas por último, porque eram parcelas mais longas. Mas aí você anota tudo, determina qual que é, segue ou não a recomendação dos especialistas de pagar as contas, as dívidas de juros mais altos primeiro. Eu não fiz assim, mas super funcionou para mim e aí de repente você pode ver o que é melhor para você. O passo 3, que é primordial e que inclusive você pode pensar inicialmente, não fazer novas dívidas. Não comprar mais nada parcelado, não comprar nada que não seja de extrema necessidade. Porque assim, à medida que você vai comprando, vai gerando novas dívidas. Então, se você faz novas dívidas, e que ainda no momento em que ainda não saiu da primeira dívida, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, a melhor coisa a se fazer é não fazer nenhuma dívida nova. Cortar todos os gastos que não sejam essenciais. Cortar, evitar qualquer consumo que não seja de forma essencial. Isso é muito importante. Por quê? Porque o seu orçamento, o valor que você determinar, quer dizer, o orçamento que você terá feito, vai conter o valor da parcela da dívida que você já relacionou. Então, se você começa a fazer novas dívidas, você nunca vai sair dessa situação. Então, é muito importante não fazer novas dívidas, não comprar nada novo. Além disso, tem uma outra coisa muito importante que deve ser considerada no momento de negociação das dívidas. Então, se você é casado, é casada, você precisa, né, compartilhar isso com o seu companheiro. Por exemplo, se você mora num lugar que o aluguel é muito caro, então talvez você considere a possibilidade de mudar o lugar onde você mora. Porque mudando o lugar para onde você mora para um lugar mais barato, isso influencia em todos os outros, em muitos outros. Isso influencia em muitas outras coisas. Por exemplo, a forma como você vai se locomover, o mercado, o preço de muitos outros produtos e serviços, isso também influencia e talvez seja muito importante você considerar. Na época, para mim, foi muito importante fazer essa mudança. Demorou um tempo considerável para que eu conseguisse eliminar todas as dívidas, mas eu fui fazendo um a um. E aí eu fui, enfim, fazendo uma renda extra, trabalhando nos finais de semana para poder cumprir todas as negociações que eu tinha feito, que esse é o próximo ponto em que a gente vai falar. Negociar todas as dívidas. Uma coisa que eu sugiro é talvez não fazer o que eu fiz. Talvez se fosse hoje, um pouco mais madura, eu não agiria daquela mesma forma. Como era muito alta a dívida e eu fiquei um pouco assustada quando eu fiz a conta de tudo, eu acabei colocando parcelas altas no meu orçamento. Então, assim, eu tinha que fazer sacrifícios diários para cumprir o que foi determinado. Talvez, e o que eu fiz com a última dívida foi isso, talvez juntar o valor, foi juntando o valor, e aí com o valor em mãos, com o valor todo na conta, consiga negociar melhor. Na última dívida que eu negociei, eu fui juntando, eu não paguei, eu não liguei lá e negociei inicialmente. Eu fui juntando o dinheiro, por quê? Porque nesse momento, e aí por isso que eu falei no começo do vídeo, é muito importante você saber quanto você comprou, qual foi o valor da sua compra, seja do produto ou do serviço, porque aí fica mais fácil para você barganhar, porque você sabe que aquele foi o valor do principal, sem juros, sem multa, sem nada. Então, como eu sabia exatamente quanto que eu tinha comprado no cartão de crédito, qual que era o valor inicial, e aí eu fui lá buscar nas faturas tudo e pesquisei,
E eu sabia, então eu fiz uma conta e falei, bom, eu vou juntar X em dinheiro e aí eu ligo para negociar. E aí não vai ter muito problema, porque eu já vou ter o dinheiro e vai ser mais fácil para negociar. E assim eu fiz. E assim foi feito. De fato, foi mais fácil para negociar quando eu já tinha o valor mais alto e paguei. E quitei de uma vez só. Eu poderia ter feito isso nos anteriores? Poderia. Mas eu não tinha essa consciência de ir juntando aos poucos. A minha ideia era, olha, trabalhei, recebi, já paguei a parcela para que eu possa me livrar disso. E aí eu tô falando de como eu fiz, mas é muito importante dentro do seu orçamento você verificar como você vai fazer, quanto você pode pagar por mês e você ainda continuar vivendo com o seu salário. Ou você vai fazer uma renda extra somente para pagar a sua dívida. Porque assim, à medida que a gente tem uma dívida para pagar, a gente começa a fazer com que o cérebro comece a funcionar, ver oportunidades diferentes. E foi assim que eu fiz, né? Eu comecei a vislumbrar, porque se fosse só do meu salário CLT, eu não conseguia pagar. Eu teria que fazer um esforço extra para pagar, mesmo consumindo menos, mesmo até nas refeições. Eu lembro que muitas das vezes, lá na empresa que eu trabalhava, tinha um refeitório. Eu lembro que muitas das vezes eu levei aquelas refeições rápidas, não se chama refeição exatamente. Eu não vou falar o nome aqui, mas é como se fosse é como se fosse um macarrão instantâneo, né? Num copinho, você vem, coloca água quente. Muitas das vezes eu comia aquilo na hora do almoço. Então, eu não recomendo esse esforço extremo. Hoje eu faria diferente, né? Eu faria de outra forma. Então, você precisa considerar o valor da dívida a pagar, mas considere dentro do seu orçamento também, seja com seu salário CLT ou renda extra, que você precisa viver, né? Não vale a pena fazer esse esforço extremo, né? Porque foi muito esforço que eu fiz, muito sacrifício que eu fiz. Talvez se eu não tivesse... Talvez eu poderia ter alongado um pouco mais o prazo, ter diminuído um pouco mais as parcelas, mas aquilo me consumia, né? E é uma outra dica que eu dou. Não fica demasiadamente preocupado. Só resolve, né? Não faz com que aquilo tire seu sono, que aquilo tire a sua paz. Porque foi assim que eu fiquei. Eu fiquei bem desesperada mesmo, e aquilo tirava meu sono. Então, eu queria muito eliminar todas aquelas dívidas. Chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve no canal, esses são os assuntos que nós vamos tratar aqui, de finança de casal, de finanças pessoais, finança de casal, investimentos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e até o próximo vídeo.